Boa tarde a todos. Primeiramente gostaria de agradecer aos membros da banca, Daniela Lupinassi Villanova, do IFRS, Raquel Santos Mauler, da URGS, o Renan Demore, da UX, Tarcísio Sansocene, da Grendene, principalmente minha orientadora Eveline Bischoff. Meu nome é Samuel Costa e vou apresentar minha tese de dissertação, mestrado em Engenharia de Materiais, com o título Desenvolvimento de Nanocompósitos de polietileno linear de baixa densidade e óxido de grafeno reduzido para a indústria de rotomoldagem. Basicamente, gostaria de introduzir o trabalho falando do processo de rotomoldagem, que ele vem sendo amplamente utilizado na indústria em diversos segmentos, como automotivo, agrícola, construção civil, eletrodomésticos. As máquinas de rotomoldagem têm uma tecnologia de ponta e elas têm uma automação muito grande, alta produtividade, controle padronizado do processo, economia de custos, ideal para a produção de tanques multicamadas, inclusive variação de cores entre as camadas. Essa máquina aqui é da Hotline, é uma máquina mais moderna que existe, né? Ela tem vários sistemas de controle, então ela possibilita principalmente a automação da produção, né? Então ela tem grande capacidade e ela é muito eficiente, né, nesse sentido, quando o processo de rotomoldagem permite várias peças, várias quantidades de peças do mesmo produto. As etapas da rotomoldagem, então, elas são carregamento, onde o pessoal introduz o material no molde, que é aberto manualmente e fechado manualmente. Após esse material dentro do molde vai para dentro do forno, onde são aquecidos, né? Ele tem um movimento biaxial, sentido de rotação e translação, onde o material vai se formando nas paredes. Após o aquecimento, ele sai do forno, né? Esse forno pode ser aquecido a gás ou elétrico, normalmente ele é a gás. Ele sai para o resfriamento, onde a peça ela se solidifica, né? E com o mesmo movimento de rotação e translação. Após o resfriamento, então, é feito o descarregamento, né? A desmoldagem da peça, que aí ela está solidificada com o perfil do molde. Na rotomoldagem existem alguns tipos de máquinas, né? Vou citar alguns principais, né? Que são a carrossel, né? Ela é carrossel porque ela pode ter de 3 a 5 estações, né? Normalmente ela está sempre, uma estação está abastecendo, uma está no forno, uma resfriando e uma está sendo preparada, né? Na maioria das vezes é desse conceito. A mais tradicional que o pessoal usa nas rotomoldadoras é a carrossel, a shuttle, né? Desculpa, shuttle. Ela possui 2 estações, né? Ela também tem uma produção considerável. Enquanto um molde está no forno, o outro molde está resfriando ou descarregando. Então ela também tem uma produtividade bem interessante. E também temos a Open Flame. Ela é literalmente chama aberta. O pessoal usa muito para tanques, peças redondas, né? Porque ela fica girando em torno de um eixo e aí os maçaricos eles ficam externamente, né? Não existe uma câmara onde o molde fica fechado, né? Então ela é a chama aberta. E também tem a carrossel. Carrossel é uma máquina, desculpe, rock and roll. É uma máquina que ela é feita específica para peças grandes, né? Normalmente são barcos, iates, né? Peças de grande capacidade e grande volume. A aplicação da rotomoldagem elas são muito infinitas, né? Então a gente pode usar desde a linha automotiva, né? Ônibus, peças para ônibus, peças internas, peças externas, caixas, tanques, reservatórios. Então ela é muito utilizada. Peças na linha automotiva, também na parte de utilitários, né? Então, esse aqui é um carro
de uso militar, mas também é usado para muito fora, fora de estrada, né? São peças que são muito robustas e aguentam, né, o tempo, as intempéries. A linha agrícola é muito forte, né? Acho que de todos os segmentos é a linha que mais possui peças rotomoldadas, muito forte mesmo. Também temos podemos ter peças na linha de fitness, linhas de baú, peças decorativas, né? Simulador, aqui no caso, a gente desenvolveu um. Qual que é o principal material usado na rotomoldagem? É o polietileno. Então ele é um termoplástico amplamente utilizado e ele se caracteriza como um homopolímero, um composto por cadeias moleculares de eteno, CH2, C2H4. Existem vários tipos de polietileno, né? Polietileno de alta densidade, polietileno de baixa densidade e o polietileno linear de baixa densidade, que é o mais utilizado na rotomoldagem. O polietileno, então, linear de baixa densidade, então, ele é um dos polímeros mais utilizados no segmento e ele é produzido como um copolímero de etileno com alfa-olefina, com propeno e um buteno, um hexeno ou um octano. Então, ele apresenta cadeias lineares com ramificações curtas, o que contribui para uma distribuição do peso molecular, mas estreita em comparação com o polietileno de baixa densidade. Algumas características então do polietileno linear de baixa densidade. Então, temperatura de fusão em torno de 110 graus para o polietileno de baixa densidade, de 120 a 130 para o polietileno linear de baixa densidade, e o polietileno de alta é maior que 130. As densidades variam de 0,92 a 0,97 e com relação à resistência, variam de 24, 37 e 43. Né? Então, o polietileno linear de baixa densidade ele tem uma alta rigidez, densidade, e dureza e resistência à tração. Aqui então a faixa do polietileno linear de baixa densidade, né? Fica de 120 a 130. Algumas outras características, né? Comparando o polietileno linear de baixa densidade com o polietileno de baixa densidade, a cristalinidade, né? A cristalinidade e a linearidade, a estrutura molecular do polietileno linear de baixa densidade, ele é essencialmente linear devido ao seu tipo de catalisador utilizado. Sua cristalinidade, embora muito menor que a do polietileno de alta densidade, e maior que o de polietileno de baixa densidade. Isso afeta positivamente as propriedades mecânicas dos filmes sem causar decréscimo em suas características ópticas. Aqui então salienta a sua resistência à tração, 37 MPa, tensão de ruptura 11 MPa, alongamento 630 e resistência ao rasgamento 10,5 MPa. O polietileno linear, então, algumas características específicas, né, na rotomoldagem, então, são peças isentas de tensões residuais, linhas livres de emenda, né, a peça sempre sai fechada, os produtos finais mais estáveis e flexíveis, ele tem uma alta resistência ao impacto e sem riscos de deformação ou rachadura. O óxido de grafeno e o óxido de grafeno reduzido, né? Então a obtenção do óxido de grafeno é utilizado para a obtenção através do método de Hammers, né? O qual ele envolve a oxidação controlada do grafite através de uma reação conduzida em meio ácido, utilizando permanganato de potássio e ácido sulfúrico. Após o material é obtido, passa por um processo de esfoliação, gerando camadas individuais de óxido de grafeno por meio da aplicação de um banho de ultrassom,
que, ao emitir ondas de cavitação, promove o rompimento das interações de Van der Waals, presente entre as camadas. Então, aqui nós temos o esquema da geração do oxiggrafeno e do oxiggrafeno reduzido. Os nanocompósitos, então, a sua definição, ele é um material composto por uma matriz polimérica ou metálica e dispersa em uma nanopartículas ou nanofibras. A escala é nano, né? Tem suas dimensões de escalas nanométricas. O propósito, adicionadas para melhorar as propriedades de resistência mecânica, condutividade elétrica, térmica e resistência ao fogo, entre outras. A utilização, então, é amplamente empregada nas diversas áreas, incluindo eletrônicos, materiais de construção, medicina, automotiva. Vantagens: propriedades aprimoradas e adaptabilidade para requisitos específicos de aplicação. Os nanocompósitos, então, qual que é o principal objetivo dos nanocompósitos? Melhorar as propriedades mecânicas, aprimoramento das propriedades térmicas e elétricas, redução do peso, melhoria de barreira e resistência ao fogo, compatibilidade com o processo de fabricação. Aqui nós temos o MEV, né, dessas nanotubos, né, e das partículas de polietileno de baixa densidade. Qual as características do oxiggrafeno reduzido? Melhor propriedades mecânicas, tração, flexão e impacto, melhora as propriedades térmicas e aumento da condutividade térmica. Também nesse trabalho a gente vai utilizar um compatibilizante para melhorar a dispersão, um aumento da adesão interfacial e promove uma maior interação química entre o polímero e a nanopartícula. Então, qual que é o objetivo do trabalho em questão? É o desenvolvimento do nanocompósito, polietileno polietileno linear de baixa densidade, reforçado com oxiggrafeno reduzido e agente compatibilizante, e avaliação das propriedades mecânicas, térmicas, morfológicas para a produção de peças rotomoldadas com melhor desempenho. Os objetivos específicos, então, é fazer a caracterização do oxiggrafeno reduzido, né, por meio de análises termogravimétricas, difração e raio-x, microscopia eletrônica varredura. Avaliar a incorporação de diferentes concentrados de oxiggrafeno reduzido e do agente compatibilizante, na faixa de 0,05%, 0,1% e 0,2% dos danos compósitos de polietileno através do processo de extrusão. Caracterizar as amostras produzidas, quanto às propriedades, a parte mecânica, ansiedade de flexão, resistência, impacto, térmicas, caloria exploratória, diferencial, DSC, análise termogravimétrica, TGA, morfológicas, microscopia eletrônica de varredura, reologia, e determinar a melhor concentração do oxiggrafeno e agente compatibilizante para a produção de peças pelo processo de rotomoldagem, com base nesses resultados das caracterizações anteriores. E após caracterizar novamente os corpos de prova, rotomoldados, quanto às propriedades, né, mecânicas, ensaio de flexão e resistência à queda de dados, né, que é um ensaio específico para a rotomoldagem, dinâmico-mecânica, DMA, e morfológicas. Materiais e métodos, né? Então, o material utilizado foi o polietileno linear de baixa densidade, o ML360-2U, índice de fluidez 5 e de 190 graus Celsius a 2,16 kg, fornecido pela Braskem. Foi também utilizado um Master Batch, contendo 1% de oxiggrafeno reduzido, Master Graphex 212, produzido pela Bumatec, índice de fluidez de 25. Também foi utilizado polipropileno funcionalizado com anidrido maleico, PPGMA, comercializado pela SK Function Polymers, sob o nome de Overac CA100/CA, 100Ne, com índice de fluidez de 10 e 1% de massa de anido maleico.
É... Aqui eu repeti. Tá, depois eu retiro esse slide. Então aqui nós temos o fluxograma, né, que vai ser o nosso guia para entender como foi feito as amostras do nosso trabalho. Ele foi dividido em basicamente duas etapas. Né? A primeira etapa foram para fazer a escolha da melhor característica do material. Então foi feito os corpos de provas. Inicialmente ele foi extrusado, né? Depois, após foi feito os corpos de provas injetados, né? Do polietileno linear de baixa densidade puro, depois com 0,05 de oxgrafeno, 0,1 de oxgrafeno e depois 0,2 de oxgrafeno. E depois mais três amostras, né, com anidrido maleico, também 0,05 de oxgrafeno, 0,5 de ppGMA, 0,1%, né, também de oxgrafeno e ppGMA e 0,2 de oxgrafeno e ppGMA também. Inicialmente foi feito alguns ensaios de óxido do oxigênio reduzido, né? O TGA e o MEV, e raio-x, para levantar algumas características do mastro. Foram feitos ensaios dos corpos de provas, né? Injetados de flexão, impacto a 23 graus e a 17 graus. Depois a gente vai entrar maiores detalhes, né? Porque foi feito em duas temperaturas. Também foi feito o MEV, DC, TGA e reologia. Após feitos esses ensaios preliminares, chegou-se à conclusão, né, do melhor composição, né, que foi o polietileno linear de baixa densidade com 0,05 de oxgrafeno e 0,05 de ppGMA, de maleico. E também a gente pegou em comparação o polietileno linear de baixa densidade puro. Né. Ambos foram extrusados novamente e foi feito um novo processo que é a micronização para depois sim ser feito a parte das peças rotomoldadas. Após feitas as peças rotomoldadas, foram feitos os corpos de provas e em cima dos corpos de prova foram feitos os ensaios de flexão, MEV, DMA e queda de dado. Este é um ensaio propriamente para a rotomoldagem. Aqui então temos a parte da preparação das amostras, né? Extrusora dupla rosca, uma Coperion modelo ZSK 18K38, ela tem um diâmetro de 18 mm e um LD de 40. Perfil de temperatura da zona de limitação até o cabeçote da matriz foi de 135 até 220 graus. Velocidade da rosca de 200 RPM. Aqui, para curiosidade, né, o moinho que foi feito, os pellets, é um moinho Sabit, modelo MGHS2/180. E aqui nós temos as preparações das amostras dos corpos de prova injetado, né, seguindo a norma STM D6381, numa Butterfeld Plus 350. Aqui nós temos os corpos de provas, né, como foram feitas as suas composições. Né? Então temos polietileno linear de baixa densidade, 100%, né? E depois foram feitos as misturas com o oxgrafeno e o ppGMA. As três primeiras sem anidrido maleico, né? Apenas com o percentual de oxgrafeno, e as três últimas com anidrido maleico e com o oxgrafeno reduzido. Aqui nós temos as etapas após os ensaios preliminares. Então aqui somente o polietileno linear de baixa densidade para a rotomoldagem e daí o polietileno, qual foi escolhido, né, das suas melhores características, que ele possui 0,05% de oxgrafeno e 0,05% de ppGMA, ambos rotomoldados. Aqui a gente mostra o molde que foi utilizado para produzir as peças rotomoldadas, né? Então ele tem uma geometria retangular, mais ou menos de 120, 130 por 150, né? Uma altura de 20 milímetros aproximadamente. E após essa moldagem,
ele vai para a parte de corte, né, para ser extraídos os corpos de prova. Aqui é o painel da máquina, a rotomoldadora Rotoline. Ela é uma Rotoline 2.5. Então aqui tem alguns dados da temperatura e da rotação da máquina. Então a temperatura de forno em torno de 278 graus, um tempo de forno de 13 minutos, ela possui uma velocidade do braço 5 metros por segundo e a velocidade do prato 2,2 metros por segundo. Ela possui uma reversão, né, de 3. Após o aquecimento, né, no resfriamento, nós temos 20 minutos de resfriamento. Não existe tempo de atraso, né, no resfriamento. A velocidade de 5 também, RPM. Uma velocidade de prato de 2 RPM. E o tempo de espera não possui. E tempo de água de 19 minutos. Essa é basicamente a receita para produzir aquela peça. Aqui seria a peça ao final do processo, rotomoldada, então um perfil retangular, ao qual vai ser extraídos os corpos de prova. Para os ensaios de flexão, ensaio de impacto, MEV, né? O ensaio ARM, então, ele é um ensaio que não é muito característico na indústria normal, né? Apenas é utilizado na indústria de rotomoldagem. Ele possui um dardo, né? A qual é regulado uma altura e ele possui uma massa. No nosso ensaio, ele possui uma massa de 6,1 kg e ele foi variando a altura. Essa altura sendo variada, ela varia a energia. Na sequência eu vou explicar melhor como é que funciona, porque ele tem uma temperatura que o corpo de prova tem que estar, né, tem que atingir, e após fazer a realização do ensaio. Aqui é o equipamento que foi feito o ensaio, foi um fornecedor de matéria-prima. Esse dispositivo ele foi confeccionado internamente pelo pessoal da empresa. Então ali vocês podem ver que ele tem uma gaiola que é fechada, porque após o dardo cair, o material pode estilhaçar, então é para proteção, né, do operador. Ali vai então um dispositivo, ela fica guiada, né? O corpo de prova tem 127 por 127 milímetros, mais ou menos 3 milímetros. E aí tem uma graduação, né, que vai variando a altura e vai variando a energia. Agora nós vamos falar sobre os resultados.